Boa noite. Hoje nós estivemos abordando a questão da antropologia, a doutrina do pecado, e começamos a falar um pouco sobre o que é pecado. Nós precisamos entender qual é o padrão que um ato pecaminoso pode ser considerado sim ou não como pecado. Uma questão é: devemos aceitar a filosofia antropológica, cultural, de que o pecado ele se ajusta conforme depende a cultura no tempo? Nós vimos e entendemos que a cultura ela muda com o tempo. Ah, as questões culturais, as concepções culturais numa sociedade mudam. E com isso, as pessoas e o tempo querem ajustar a questão do pecado dentro da cultura. Mas uma coisa nós, como estudantes da Bíblia, servos de Deus, precisamos entender que tudo muda nesse mundo, menos Deus. É aquilo que Deus estabeleceu como pecado, as formas de pecado, continua ainda em voga. Então, dessa forma, uma coisa que nos coloca no parâmetro de entendermos, de compreendermos o que é e o que não é pecado, o que a Deus estabeleceu e desagrada a Ele, o que agrada a Ele, está ligada a um dos seus atributos que é chamado de santidade. E isso tem que ser verificado à luz das Escrituras, da palavra de Deus, e não da compreensão ou da cultura do mundo. É nas Escrituras que nós vamos entender o que Deus considera como pecado e o que Deus não considera. Diante disso, nós observamos algumas palavras dentro da língua do Antigo e do Novo Testamento, como os escritores eles estabeleceram as ações e as omissões do homem como pecado. E para cada ato desses, uma palavra era direcionada, tinha uma palavra certa para identificar o pecado, quer seja no Antigo, quer seja no Novo Testamento. E depois de analisar tudo isso, nós fomos entender o que é pecado. Pecado nada mais é do que a rebelião contra Deus. Pecado nada mais é do que a rebelião contra a autoridade de Deus. O pecado é a manifestação de uma corrupção espiritual, moral, social e física. Quando olhamos para o pecado é a causa de todo mal, de toda injustiça, de todo crime, de tudo aquilo que é pernicioso nesse mundo, que traz tristezas, lágrimas, dores. Nós vamos observar que o pecado ele é tão devastador, e nós vimos isso hoje, que os seus efeitos atingiram o homem de uma proporção tão violenta que esse homem ele agora é incapaz de poder livrar-se dele e das suas consequências. Nós vimos que o único que pode e o único que tem as condições de forma eficiente de trazer a solução para a vida do homem e libertá-lo dessa ação do pecado é Deus, através da salvação, através de Cristo. Por quê? Porque quando olhamos para a questão do pecado, para entendermos o que é o pecado ele é perverso, o pecado ele é sombrio, o pecado ele é aquilo que aprisiona o homem.
Diante disso, nós começamos a falar um pouco sobre a origem. Então, como originou-se o pecado? E uma coisa nós já tínhamos aprendido lá na antropologia e nós repetimos aqui um pouco na martiologia. É o momento daquilo que nós chamamos de queda na antropologia, não quer dizer que é a origem do pecado no mundo. A queda nada mais é do que a entrada do pecado na raça humana, mas não o seu início. E nós não temos nas Escrituras uma revelação clara do princípio do pecado. Momento, hora, como foi isto? Existem muitas teorias que nós vimos, mas as teorias são teorias, são ideias. Nas Escrituras nós não encontramos absolutamente nada como o pecado chegou até nós, de onde ele veio. Nós não temos nada disso. Então, como entrou o pecado no mundo? De onde ele veio? Duas coisas nós foi observado. A primeira é que nós precisamos afirmar que Deus não é o autor do pecado e ele não deve ser culpado pelo pecado. A segunda coisa é que o homem pecou. Os anjos pecaram. E fizeram isso de forma deliberada. Fizeram isso de forma livre e intencional. Mas, embora nós venhamos afirmar que Deus não é o autor do pecado, nós precisamos entender que Deus faz todas as coisas segundo o seu propósito. E que esse Deus, que faz tudo segundo o seu propósito, ele permitiu que o pecado entrasse no mundo. Nós não sabemos os reais motivos, mas uma coisa nós sabemos, que esse pecado ele surge como ação voluntária, decisões voluntárias de criaturas morais. O que nós podemos inferir nas Escrituras, diante disso, é que o primeiro ato de pecar não se deu na terra. Ele se dá na esfera angelical, onde Satanás e os seus anjos se rebelam contra Deus. Mas aí não surge uma outra questão. Qual a razão dessa rebelião? A pergunta também é: não temos como determinar a forma. As Escrituras não nos trazem a razão direta, mas nós podemos inferir, sem dúvida, que esse ato voluntário de se rebelar contra Deus foi por causa de um coração egoísta, arrogante, ambicioso, querendo se parecer ou querendo ser maior do que Deus. Diante disso, nós começamos a ver algumas coisas sobre a entrada do pecado na raça humana. E vimos, primeiramente, que a entrada do pecado é uma invasão na natureza, na criação de Deus. O pecado é um intruso na criação de Deus. Porque o homem, no seu estado original, ele veio da mão do Criador. E sendo assim, nós podemos entender que este homem não tinha pecado nenhum. Não era uma criatura caída. Porque as próprias Escrituras nos declaram que Deus fez esse homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E com base nesses fatos, então, somos informados pelas Escrituras que o homem foi colocado à prova por Deus para exercitar essa sua natureza livre e moral. E diante dessa prova, esse homem fracassou. E diante de tudo isso, observando essas características sobre o pecado, sobre a sua origem e a entrada do pecado na raça humana, nós passamos a ver algumas teorias com relação
a origem do pecado. E essas teorias, nós vamos repeti-las e continuar amanhã. Que Deus assim nos abençoe.